Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui na Brigada Militar de Espumoso para conversar com o 2º Sargento Roberto para falar um pouquinho sobre segurança pública, um balanço aí dos trabalhos da Brigada Militar desde o fim de semana até o dia de hoje. E começando aqui a nossa entrevista falando sobre a questão da perturbação do sossego público. Parece que tivemos uma reunião hoje que aconteceu aqui no município de Espumoso, junto ao Executivo Municipal, sobre problemas na Duque de Caxias, barulho, incômodos, e que a população tem reclamado bastante. Mas tudo tem que ser dentro da legalidade. Sargento Roberto, obrigado por participar conosco de novo. Falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona essa questão da perturbação do sossego, porque muitas pessoas ainda acreditam que basta ligar para a Brigada Militar e a Brigada tem que ir lá e resolver. Mas se não há também a contrapartida de quem está acionando a Brigada Militar, acaba que isso tudo, vamos traduzir aqui o português, sendo arquivado. Basicamente isso. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje tivemos uma reunião com a comunidade que mora ali na Avenida Duque de Caxias, bem como com o prefeito municipal, em relação a alguns ajustes que se fazem necessários na nossa área central, em especial na nossa Avenida Duque de Caxias, por solicitação dos moradores. Por que é bom a gente trazer à pauta esse assunto? Porque é um meio de nós trazermos a conhecimento da nossa comunidade essa deficiência que nós temos em solucionar esse problema. Eu digo que é mais uma deficiência, um problema cultural que muitas vezes numa atuação repressiva. Eu tenho incansavelmente, junto às nossas entrevistas, sempre salientar uma postura nova, em especial dos nossos jovens, que é o que mais se encontram nesse momento na área central ali. Então, mais uma vez, o que eu venho aqui? Eu venho reforçar esse pedido à nossa comunidade para que os nossos jovens repensem nas suas atitudes, nas suas posturas, para que não sofram muitas consequências. Hoje, nessa reunião, foi feito alguns ajustes que nos faltava para nós, muitas vezes, efetivarmos as nossas ocorrências, para nós podermos dar continuidade numa ação penal, podemos assim dizer. Então, hoje, com esse ajuste, eu acredito que os moradores de lá se mobilizaram e com esse ajuste, então, a gente vai mudarmos de novo a nossa forma de atuação. Digo que vamos efetivar mais o nosso policiamento lá, mais ainda do que estava sendo, né? Então, para ver se nós conseguimos coibir devido a muitas atitudes que têm sido constatadas, em especial pelos moradores daquela região. Ou seja, a população desgostosa com essa situação procurou o Executivo acionou a Brigada Militar e ali foi pautado justamente como é que vai funcionar. E para quem está nos acompanhando, isso é bem importante a gente esclarecer para a população. Eu tenho um vizinho, ele está lá fazendo muito barulho, não me deixa dormir. Como é que funciona? Ou seja, liga para a Brigada Militar, tá me perturbando, perturbação do sossego público. Como é que funciona isso? Porque tem muita gente que ainda fala, não, mas perturbação é só a partir das 22 horas e antes das 6 da manhã. Isso é mito ou é verdade? Porque muito se fala isso hoje em dia ainda. Excelente pergunta, Fernando. Hoje, a perturbação não existe um horário específico. Não interessa o horário do dia, desde que o barulho, o som, a algazarra venha prejudicar alguém. E o que ocorre? Essa pessoa deve, então, acionar a Brigada Militar, faz o contato pelo telefone funcional ali com a Brigada, a nossa guarnição vai até o local, identifica a vítima, identifica o autor do fato e a gente confecciona o devido registro, que esse registro normalmente é um termo circunstanciado, sendo o autor maior de idade, sendo menor a gente conduz para a delegacia e aí é adotado os devidos procedimentos legais. Esse documento vai acabar indo para o Ministério Público, vai acabar indo para o fórum e lá sim vai ter as consequências das ações que vem a cometer. Isso é uma pergunta também que a gente vê muito. Eu chamei a Brigada Militar, fiz o boletim de ocorrência contra determinada pessoa que está fazendo essa perturbação. A Brigada foi lá, conduziu, fez o seu trabalho. A Brigada Militar voltou para sua base, o cidadão começa de novo a fazer a mesma situação. Pode ser acionada a Brigada Militar novamente, a partir daí que trâmite é realizado? Deve. Cada atitude que tu toma, cada ação que tu faz, é uma nova consequência que vai ser tomada. Se ele foi notificado que estava perturbando,
e posterior aquele ato que ele assinou um termo de compromisso, naquele ato a pessoa assina um termo de compromisso em comparecer no GCRIM e ajustar a sua conduta naquele momento. Caso contrário, ele não assine o termo de ajustamento de conduta, a gente dá a voz de prisão em flagrante para ele conduz até a delegacia. Mas normalmente, se a gente fez, ele assinou o termo, e daqui determinado tempo ele volta a cometer, seja o mesmo ato ou seja um ato diferente, a gente adota novos procedimentos para aquela situação. O que ocorre nessa conversa que as pessoas, porque depois, se eu me identifico, ou eu vou ficar de mal com o meu vizinho, seja ele o causador da situação, ou seja uma outra pessoa, eles têm medo de uma represália. O que a gente busca com isso? Que eles devem fazer o registro e caso ocorra um novo fato, a gente vai lá e registra um novo fato. Porque em regra, a perturbação hoje é uma contravenção, né? E daí diferente de uma ameaça, de um dano, que eles falam, eu tenho, por exemplo, um estabelecimento comercial e fiz a queixa, os caras vão lá e vão danificar meu estabelecimento. Não, ninguém. Você tem o direito de estar protegido pelo Estado. Então eu digo, se haver um novo ato, a gente faz um novo registro e novas consequências e consequências mais graves cada vez vão ser tomadas. E sempre a gente ouve no momento do boletim de ocorrência, a gente está fazendo o boletim de ocorrência, mas você precisa representar, ou seja, nesse momento isso vai para o fórum e aí acontece a audiência lá, resolvido dessa forma. Porque eu vejo muito essa situação e eu acredito que esse tema da reunião também foi muito em cima disso. A pessoa liga para a Brigada Militar, mas ela não quer se envolver de forma nenhuma com a ocorrência. Quer dizer, a Polícia Militar vem até aqui e resolva. Mas é preciso de alguém também estando ali para conseguir fazer essa ocorrência. Seria isso? As nossas ações são pautadas dentro da legalidade. O que eu tenho que frisar? Hoje, nós não podemos nos cadastrar em determinadas ocorrências como vítima, em especial nessa do perturbação. Entende-se hoje o judiciário que a gente tem que ter uma vítima identificada para a gente poder dar continuidade no processo. Foi o que a gente conversou bastante, foi o que o pessoal aderiu e se comprometeu também em contribuir para que a gente consiga sanar esse problema. Então, a gente precisa de uma vítima que represente, né? Após o devido registro, por ser uma contravenção, em regra é incondicionado, deve se tramitar pela justiça, né? Então, a gente faz o devido registro com a vítima, identifica o autor e ele se comprometendo, ou caso não se comprometa, a gente conduz até a delegacia para que aí sim os procedimentos sejam dados continuidade via judicial. Perfeito. E fazendo um balanço aqui das ações da Brigada Militar nesse fim de semana, tivemos um fim de semana movimentado. Como é que foi de sábado até esse momento? O que eu explano e gosto de trazer para a nossa comunidade? O que a gente observa muito? Os crimes violentos intencionais contra a vida. Não tivemos nenhum, que é isso que a gente trabalha muito em cima disso, né? Não tivemos homicídios, não tivemos roubo ou nada que atente contra a vida. O nosso maior problema, como eu te trago hoje, são as perturbações do sossego e algumas ocorrências do cunho familiar, do cunho de violência doméstica, né? Então, fazendo esse breve balanço, em regra, não tivemos ocorrências graves no final de semana, e sim algumas perturbações, algumas infrações de trânsito, que nem eu falo, eu conversei bastante com o pessoal, a gente tem intensificado, mas é um problema que eu acredito que hoje a gente precisa muito de políticas públicas e precisa trabalhar muito na conscientização e na educação, em especial dos nossos jovens, para a gente já tentar orientar essas condutas desde tão cedo para que não venham cometer essas atitudes hoje que prejudicam várias pessoas e muitas vezes se acham que estão certos. Mas em relação à resposta à comunidade, como foi pautado lá, algumas condutas vão ser mudadas já a partir de hoje, já desde os moradores, junto também com o executivo, também se comprometeu em algumas atitudes e bem como nós, como representantes de segurança pública, também vamos mudar nossa forma de atuação aí para conseguirmos trazer uma ordem social melhor para aquela localidade. Ou seja, vai curtir a festa, vai curtir com os amigos, ter moderação, acho que essa é a palavra correta, né? Ter moderação e educação também, lembrando que a tua diversão não pode perturbar o sossego também de quem está descansando. Para a gente finalizar, as considerações finais, Sargento. Em relação aí que, como já vamos trabalhar muito nessa parte aí para trazer essa conscientização em relação ao pessoal da perturbação, que desde que seja qualquer fato, perturbação, ou seja qualquer outra forma, mais uma vez eu reforço, façam um contato, nós temos um telefone funcional, façam um contato para nós, nos reportem o que está acontecendo,
para que nós possamos tomar procedimentos cabíveis legais. Simplesmente, muitas vezes, nos acionar, o termo que o pessoal usa, vocês podem passar e dar um susto, ou vocês podem dar uma passadinha aqui. Nós trabalhamos com fatos e com legalidade, então a gente precisa de uma contrapartida, muitas vezes, dessa parte que, em regra, é interessada numa mudança de postura, numa mudança de conduta. Então, para a gente efetivarmos o nosso trabalho, a gente precisa hoje da nossa comunidade, a gente precisa do nosso solicitante trabalhando junto com nós nessa linha de frente. Inclusive, só para mim finalizar aqui, a questão do telefone, algumas pessoas têm nos reportado que o 190 não está funcionando. A gente até tinha abordado isso em outra reportagem, tivemos aí esses problemas com a central. Isso é bom deixar claro que não é em Espumoso que não está funcionando, mas sim a nível de estado. A gente tem reparado esse problema com a central. E qual seria o telefone funcional para quem está em casa e precisa acionar a Brigada Militar? Como tu falastes ali, foi muito bom reforçar, né? O 190 é um problema hoje que está em nível estadual. A informação que eles estão trabalhando para tentar regularizar e fazer a devida manutenção, por vezes funciona, por vezes não. Mas nós temos um telefone funcional que está sempre junto com a nossa guarnição policial, que às vezes tem o WhatsApp, tem o telefone tanto normal ou ligação via WhatsApp. É o número 984326362. Liguem nesse número, deixe a sua informação, que assim que possível, dentro das possibilidades das demandas, a gente já dá a resposta e, em caso muito urgente, efetue a ligação, que é um meio mais rápido de nós darmos uma resposta. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Planetário. Deixamos sempre nossos microfones abertos para os trabalhos que vocês precisam, também para as demandas da Brigada Militar. Eu volto para a nossa redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.